Gostaria de te convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus capítulo 25, versículo 21. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim: O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Eu vou ler mais uma vez. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Senhor, nós amamos participar da sua alegria, nós amamos participar da sua obra. Mais do que isso, nós amamos participar da sua comunhão. Senhor, que essa noite os nossos olhos possam ser abertos, o nosso coração estar preparado para receber a semente incorruptível que é a sua palavra. Que ela possa encontrar, Senhor, uma terra fértil, de fome e sede pela sua presença, pela sua palavra. Senhor, que o Senhor possa transformar-nos por completo, tenha-nos por inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, uma das coisas que mais o Senhor fala ao meu coração, que mais traz zelo ao meu coração, é nós sermos guiados pelo Espírito. E pode parecer um jargão que nós falamos, né? Nós somos guiados pelo Espírito, nós devemos ser guiados pelo Espírito, mas o que isso significa? Às vezes nós podemos viver a nossa vida de uma maneira que nós achamos que estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque às vezes nós estamos tão apegados em fazer as coisas bem feitas apenas. O primeiro versículo que nós lemos nessa noite, Mateus, capítulo 25, quando ele fala aquela parábola dos talentos, ele diz, servo bom e fiel. Eu amo essa frase, porque fala sobre a característica de alguém que é chamado por Deus para ser um cooperador da sua obra, mas ele é identificado por dois adjetivos. Um servo, que ele não só é bom, mas ele também é fiel. E foi algo que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Se você procurar no original grego dessa palavra, a palavra servo bom, a palavra bom significa útil, significa alguém que tem utilidade ou que traz algum resultado. Mas a palavra fiel fala estritamente sobre uma concordância, uma fidelidade, ou fazer exatamente como ele gostaria que fosse feito. Fidelidade fala sobre algo que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé, que a fidelidade vem da palavra fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, fidelidade, ela é o centro, deveria ser o centro da nossa relação e do nosso coração para com Deus. O problema é que eu comecei a identificar que nós, às vezes, nos contentamos de sermos apenas servos bons. E às vezes deixamos de ser fiéis, que é deixar de ser guiado pelo Espírito. Quer ver um exemplo? Moisés, quando fere a rocha e sai água, isso foi bom, porque foi útil. O povo que tinha necessidade e estava com sede, agora por Moisés ter ferido a rocha e ter saído água, agora tem utilidade o que ele está fazendo e o povo agora está bebendo água. O povo não está sabendo da treta que está rolando entre Moisés e Deus. Por quê? Porque apesar do que Moisés ter sido feito foi bom ou foi útil, não foi fiel. Então, quando o Senhor vai tratar com Moisés, ele diz, você não santificou meu nome perante o povo. Ou o que ele quer dizer? Moisés, você não me representou corretamente. Muito mais do que dar água para o meu povo, eu queria mostrar a eles a minha misericórdia, a minha graça. E você mostrou ira. A gente pode ver vários exemplos na Bíblia de homens que, em algum momento na sua vida, eles foram bons servos, ou seja, eles fizeram algo que foi útil, mas não foi fiel. A gente vai ver que muitos homens, não só na palavra de Deus, mas hoje em dia, às vezes nós fazemos isso. Nós justificamos a nossa falta de fidelidade por causa da utilidade do que estamos fazendo. Não é essa a repreensão de Samuel, quando Samuel chega e repreende Saul dizendo, que barulho de bois é esse que eu ouço? Se Deus havia mandado você acabar com todos os malequitas e os animais. E aí Saul fala, não, mas espera aí, apesar de Deus ter mandado eu acabar com os animais, não era melhor que os soldados comessem a carne deles? Quando nós nos contentamos apenas ser servos bons, e deixamos de buscar a fidelidade e ser guiado pelo Espírito, nós vamos justificar os nossos meios
por causa do final. Não sei se você já se encontrou nessa situação, mas às vezes a gente fala, não, eu fiz isso para não precisar fazer aquilo. Eu já ouvi histórias de pessoas que desviaram algum dinheiro que não era deles, porque tinham alguma necessidade, ou porque viram uma outra necessidade. Não, eu peguei o que não era meu, mas veja bem, foi para um bem maior. É porque a gente cresceu com histórias tipo a de Robin Hood. Não, tá tudo bem se você roubar e dar aos pobres. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem você justificar o que você está fazendo por causa do final. Porque se formos apenas servos bons e não fiéis, a gente pode ter um problema, porque Deus não nos chamou pela nossa utilidade. Deus nos chamou pela nossa fidelidade. E tem uma história na Bíblia que vai falar muito sobre isso. Sabe, queridos, antes de entrar nessa história, vocês sabem, tem duas palavras que eu já ministrei aqui, no Alcance Jovem uma e no domingo outra. Uma é uma medida alcançável, que eu falo sobre 30, 60, 100 por 1. Eu realmente acredito que viver a plenitude do que Deus tem para nós é uma reciprocidade a respeito da graça dele. Para isso, vai estar totalmente condicionada a sermos guiados pelo Espírito, a sermos servos não apenas bons, mas fiéis. Tem muito servo bom que está vivendo 30 por 1 ou 60 por 1, mas não vive o 100 por 1, porque ele não está se atentando à fidelidade. Fidelidade é fazer exatamente da maneira que Deus queria, o que ele queria, como ele queria, quando ele queria. Quando ele gostaria. Nós vamos ver na Bíblia repetidamente vários exemplos de homens que poderiam ter tido muito mais, mas não tiveram porque se contentaram apenas em serem bons servos. E eu não sei você, mas eu quero ouvir dele essas duas palavras, servo bom, mas também fiel. É claro que a fidelidade vai fazer com que você tenha utilidade, mas não quer dizer, se você tiver utilidade, que você está sendo fiel. As duas coisas não fazem uma via de mão dupla. Mas tem um homem na Bíblia que me chama muito a atenção. E essa palavra, ela veio ao meu coração porque há mais ou menos 2 anos atrás, nós estávamos num retiro da mesa. E eu lembro que nós estávamos tendo um tempo de comunhão e intimidade com o Senhor ali no nosso devocional, sem pressa. E o Espírito Santo falou uma frase no meu coração, e foi uma frase que ele falou em inglês. E é estranho, porque eu não tenho o costume de orar em inglês e nem de pensar em inglês. Tem gente que faz isso, mas eu não tenho esse costume, nem sou assim muito habilidoso no inglês. Mas a frase que veio ao meu coração quando eu comecei a estar naquele momento junto com os amigos, a frase foi, que o Espírito Santo falou no meu coração, foi o que veio na minha mente, don't take it for granted. Que significa não tenha por garantido ou não tome por garantido. Essa é uma frase que nós, no português, não usamos com recorrência, mas nos Estados Unidos americanos, eles usam com recorrência. Eu não tenho por garantido, I don't take it for granted. Eu não vou ter por menos ou não vou menosprezar isso, como se isso fosse algo normal, comum. E eu perguntei para o Espírito Santo, o que eu não posso ter por garantido? E quando ele respondeu a concretização da minha promessa, eu falei, não, peraí. Tua palavra diz que você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, pois é, a minha parte eu garanto, mas a sua vai depender da sua fidelidade. Essa é outra mensagem que nós ministramos aqui no Alcance Jovem, que é a correspondência da graça, eu acho que foi o título, se você quiser ouvir depois. Essa seria uma terceira mensagem que continua essas duas. Uma medida alcançável. Qual que eu falei a frase? A correspondendo à graça, ou a correspondência da graça, e agora essa, guiados pelo Espírito. Você está comigo ainda? Não ter por garantido não é o fato de que Deus não cumprirá aquilo que disse, mas tudo que ele disse, que é a sua promessa, está condicionado. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 15, quando Deus fala, poderia ocultar o que estou prestes a fazer a Abraão, sabendo que será um pai de multidões e ensinará a seus filhos os meus caminhos, para que faça eu cumprir sobre ele tudo que ele prometi, ou seja, para que eu cumpra sobre Abraão tudo que ele prometi, ele vai ter que ensinar aos seus filhos meus caminhos. Isso é óbvio. Porque se Abraão não ensina a seus filhos os caminhos do Senhor, como Deus vai concretizar o que disse a Abraão, se o que disse a Abraão seria futuro das suas gerações, se Abraão não ensinar a amar o Senhor? É a correspondência da graça.
2 Coríntios 6:1 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. O que nessa introdução eu quero que fique claro é que Deus quer que sejamos guiados pelo seu Espírito. Não basta apenas sermos bons servos, ou seja, termos utilidade, mas sermos também fiéis. Vivermos na fidelidade, que é fazer exatamente como, quando e do jeito que Deus gostaria. Assim que tem uma história na Bíblia que me chama muito a atenção, de um homem que fez isso numa parte da sua vida. E está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ficar mais nesse texto, nos atentar a ele. É a história de Davi, quando ele é ungido rei sobre Israel. Eu sei que você está querendo muito abrir sua Bíblia para achar, então eu vou te dar um tempo, pode abrir. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 ao 25. Ah, Rafa, eu não trouxe minha Bíblia, ou eu não tenho no meu celular. Cara, senta do lado de um crente que ele vai ter uma. 2 Samuel 5, 17 a 25. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus, assim. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando Davi soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaíns. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá seus ídolos, Davi e seus homens o levaram embora. 22. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaíns. 23. Davi consultou o Senhor novamente. E este lhe respondeu, ou seja, Deus: não ataque-os de frente, mas rodeie-os por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pela copa das amoreiras, então logo entre em ação. É o Senhor que saiu à sua frente. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gézer. Queridos, nós lemos essa história aqui, e eu sei que quando a gente lê a narrativa bíblica, a história de Davi é maravilhosa. Talvez a gente não tenha tanta percepção do tempo que demorou para acontecer isso aqui. Mas é bastante tempo. A Bíblia vai dizer para nós que Davi teve 3 unções que foi derramado óleo sobre a cabeça dele. A primeira foi sobre a casa dele, quando ele estava com os irmãos dele, com aproximadamente 15 a 17 anos. Quando Samuel é enviado pelo Senhor para derramar azeite sobre a cabeça de Davi no meio dos irmãos dele e ungir ele rei sobre Israel. Presta atenção quando você lê na sua casa, que quando Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Davi, Samuel não diz: eu estou ungindo você para que um dia você seja rei. Não, Samuel unge Davi e diz: hoje eu te unjo rei sobre Israel. Significa que o trono de Israel estava fisicamente sentado e ocupado por Saul, mas posicionalmente o Espírito de Deus mas não estava mais com Saul, estava com Davi. Davi, ele tem graça de Deus, ele agora entra no exército, você sabe da história, primeiro ele é chamado para tocar, e depois na batalha, quando ele vai levar pão e queijo, né, para os seus irmãos e para os generais, ele ouve Golias desafiando 40 dias Israel. Davi toma adiante e enfrenta Golias, derruba Golias. Ele agora está no exército, e a Bíblia diz, no decorrer da história, que passam-se os anos e Davi começa a crescer. Ele começa a ficar tão famoso que quando eles voltam da batalha, as mulheres começam a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul começa a ficar incomodado com isso. A gente vai ver na narrativa bíblica que Saul tinha suspeitas de que Davi era quem Deus tinha escolhido para suceder o trono. Então ele começa a perseguir Davi. Davi passa muito tempo fugindo de Saul. Davi passa tanto tempo fugindo de Saul e ele fica tão desesperado na sua fuga, e o processo da caverna de Adulão é tão difícil que os inimigos de Israel, que eram os filisteus, agora se tornam quem é que acolhem Davi. O rei dos filisteus permite que Davi more na terra dos filisteus. Esse mesmo Davi que tinha matado Golias, que as mulheres cantavam que tinha matado 10 milhares. Até que um dia
Quando Israel vai lutar contra os filisteus, Davi se prepara para lutar junto com os filisteus contra seu povo. E é maravilhosa a narrativa bíblica de que Deus o para e não permite os outros reis que estão indo para a guerra com os reis dos filisteus, diz a eles, a gente não vai com Davi não. Cara, esse cara aí é aquele cara que as mulheres cantavam as histórias. Era nosso inimigo, vai lutar do nosso lado, no meio da batalha pode virar contra nós e termina tudo. Então, o rei dos filisteus fala, Davi, obrigado, mas não. Entendeu? Não vai rolar. Volta para lá. Gente, o processo de Davi chegar nesse lugar aqui não era depois da morte de Saul apenas. Quando morre Saul e Davi pranteia e Davi faz canções, demora ainda 7 anos para acontecer isso aqui. Porque Abinadab unge o filho de Saul no lugar de Saul, Isbosete. Ele fica 7 anos reinando sobre todo Israel e Davi só reinava sobre Judá. Na morte de Saul, Davi reina sobre Judá 7 anos. E depois de 7 anos, agora acontece a terceira unção de Davi. Então a primeira na sua casa, a segunda sobre Judá, o seu povo, e a terceira agora sobre todo Israel. Isso é muito tempo que se passa, da primeira unção com 15 a 17 anos, até depois, 30 e poucos anos. É bastante tempo. É um processo muito longo. E aqui, a Bíblia nos fala um detalhe maravilhoso, que diz assim, quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando Davi soube disso, desceu para a fortaleza. E essa é uma das coisas que eu gostaria de trazer como um ponto importante. Muitas vezes, a gente, na concretização das coisas que Deus prometeu, demorou tanto tempo, a gente passou por tantos processos, que quando a gente chega lá, a gente se esquece de um princípio importante que nos manteve até lá. A Bíblia diz que os filisteus inimigos sobem contra Davi, mas ele desce a fortaleza. Isso foi o que nós ministramos sábado passado. A nossa fortaleza, para que nós possamos continuar a ser guiados pelo Espírito de Deus, é permanecer no nosso lugar secreto. É maravilhoso entender que os inimigos eles têm que subir porque eles estão numa posição lá embaixo. As potestades, os nossos inimigos que não são carne e sangue, eles estão debaixo dos pés de Cristo. E nós somos igreja de Cristo e parte do seu corpo, então também somos os pés de Cristo. Os inimigos estão debaixo dos nossos pés, glória a Deus. Diabo e seus anjos debaixo dos nossos pés. Quando eles querem vir contra nós, eles têm que sair de baixo, porque nós estamos em cima, posicionados com Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais, glória a Deus. Mas quando isso acontece, nós precisamos descer, não aonde eles estão, mas num lugar de humildade, num lugar de entrega, num lugar de intimidade. E esse é um dos primeiros pontos que a maioria das pessoas começam na sua caminhada, a permanecerem servos bons, mas vão deixando a fidelidade. Por quê? Porque deixaram o lugar de sensibilidade. O lugar do secreto, o lugar da oração, o lugar de ouvir o Senhor. A maioria das pessoas que se aproxima de mim e falam que não escutam a Deus, eu pergunto como é a sua vida de oração. Como é o seu tempo de oração? A resposta é sempre a mesma. É fraca, é pouca, é pequena. E eu falo, como você vai ouvi-lo se nem tempo você dá para ele te falar? Descer a fortaleza. Às vezes, imagina, e Davi demorou muito tempo para chegar naquele lugar. Agora eu sou rei sobre todo Israel. Os inimigos vieram contra ele. Eu vou descer para a fortaleza. A minha fortaleza é o lugar secreto. Muitos homens que caíram na caminhada, eles se apoiaram na sua utilidade, porque o que estava fazendo estava dando resultado, percebe? Os números estavam crescendo, os likes estavam acontecendo. Bom, pessoas estão sendo salvas, então vamos fazer isso acontecer. O que está funcionando? Então vamos fazer o que está funcionando. Mas não se preocupam com a fidelidade. Gente, vou falar um negócio para vocês, um parênteses, para te animar. Nossa conferência, sábado que vem. Tem uma equipe que está lá falando, meu Deus, o que será de nós na conferência? Eu falo, o que Deus quiser que seja. Encher uma conferência é muito fácil. É só você trazer uns nomes brabão. Traz uns cara top. A gente traz amigo.
A gente traz quem tem coração partido com a gente. A gente traz quem a gente sabe que vive de verdade, não que os outros não vivam. Nenhum dos que vem, que a gente chama, alcance jovem, nós não chamamos ninguém que estabelece um preço. Nós chamamos amigos. Nós acreditamos na cultura de honra e nós amamos ser generosos. Mas nós queremos saber quem está com a gente com o coração partido, percebe? 1/3 dos inscritos da nossa conferência é de fora de Curitiba. Ô Rafa, mas a gente precisa de mais gente vir para a conferência. Eu falo, eu não vou fazer o que funciona, eu quero fazer o que Deus está dizendo para fazer. Quem é que a gente vai chamar? O que a gente vai construir? Percebe? Não, vamos fazer uma parada diferente que funciona. Não interessa se funciona. Saiu água, pode estar feliz. Eu quero ouvir de Deus que nós estamos sendo fiéis. Tem uma frase que eu amo, tem um livro que eu gosto muito, que é Enraizados, que é o pastor da Jesus Culture. E ele recebe sempre uma pergunta, ele fala, quando que a banda Jesus Culture vai estourar de novo? Quando que vão lançar uma música que estoure e coloque eles lá no topo de novo? E ele escreve no livro, ele fala, nunca. Ou melhor, a gente não sabe e não importa. Por quê? Quem elevou nossa voz aquela vez foi Deus. Ninguém buscou isso. Como é que a gente vai ser louco agora de tentar produzir isso? Davi, ele desce para a fortaleza, mas não tem só isso. Ele consulta o Senhor dizendo, devo atacar os filisteus, tu os entregarás nas minhas mãos. Gente, agora a gente vai começar a perceber o que é o coração de alguém guiado pelo Espírito. Alguém que não quer ser só um servo bom, útil, mas quer ser fiel. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Davi demora todo esse tempo ralando, sendo perseguido, injustiçado. E agora Deus concretizou o que tinha prometido sobre ele, e ele é rei sobre todo Israel. Vou te fazer uma pergunta. Você acha, por acaso, que Deus ia deixar ele morrer nas mãos dos filisteus, sim ou não? Os filisteus eram inimigos de Deus ou o povo de Deus? Quem é que começou essa treta aqui, Davi ou os filisteus? Se eu tivesse com Davi, eu sentava com ele e falava, Davi, irmão, explica um negócio aqui. Cara, você passou todo esse processo. Os caras estão começando uma treta com você. Você vai perguntar para Deus se você deve ir contra eles. Você acha que Deus vai te deixar morrer? Nessa altura do campeonato? Eu imagino Davi respondendo, não é disso que eu tenho medo. Do que então? Eu imagino Davi olhando e falando assim, eu não vou ter por garantido a promessa de Deus só porque ele disse. Eu quero fazer exatamente como ele deseja. Porque mesmo se eu sei batalhar contra os filisteus, mesmo se eu tenho certeza que eu posso ganhar deles, mesmo se eu tenho certeza que Deus guardaria minha vida, eu não vou me apoiar. Eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu quero fazer o que lhe agrada. E eu falo, rapaz, Davi, se você soubesse quantas pessoas eu atendo que tomam alguma decisão e chega para mim e fala assim, Deus me disse. Mano, tem uns jovens que falam, não, Deus falou comigo, não, Deus me disse. Não, Deus me direcionou. Eu estou olhando para esse abençoado e eu estou pensando, pô, Deus, eu queria que você falasse comigo assim, cara. Quer dizer, comigo assim não, né? Porque parece que você é meio bipolar. Porque esse menino já veio 3 vezes com umas ideias diferentes falando o que Deus disse para ele. Por favor, não banalize Deus me disse. Não banalize o Deus me direcionou ou Ele está falando isso para mim. Você quer saber quando eu tenho certeza que Deus está falando contigo? Quando o cara chega para mim e fala assim, não, Deus me falou para fazer isso, Deus me falou para fazer aquilo. Eu falo, quando foi a última vez que Deus te corrigiu? Que ele falou, filho, é o seguinte, isso aqui não está legal. Porque se Deus não está te corrigindo mais do que está te direcionando, então tem alguma coisa equivocada aí. Davi não tem preocupação com a vitória ou não. Ele quer saber o que Deus está desejando. A gente vai contra os filisteus, aí Deus fala, vai. Eu vou entregar ele na mão de vocês. Aí a Bíblia diz na continuação aqui, que Davi luta e vence.
Eles deixam os ídolos, Davi pega os ídolos junto lá para não deixar para ninguém pegar essa porcariada toda. Sabe o que diz na Bíblia, na sequência? Olha isso, 22. Os filisteus tornaram a subir e se espalhar pelo vale de Refaíns. Os caras são insistentes. E sabe qual é o 23? Davi consultou o Senhor novamente. Aí eu falo, não dá. Aí não dá. Numa primeira vez eu até entendo. Mas de novo, Davi, você acha que Deus vai deixar você na mão agora? Eu imagino Davi falando mais uma vez, assim, não é esse o meu medo. Não é o medo de morrer. É o desejo de ser fiel. E um coração como esse, sabe o que acontece? E aqui a gente começa a entrar numa parte legal. Deus dá para quem é guiado pelo Espírito, não só um sim ou não. Primeira coisa que Deus dá para Davi é uma estratégia. Repete comigo, uma estratégia. A estratégia vai responder o como. A estratégia que Deus nos der vai testar a nossa fidelidade. Você já imaginou? Deus deu uma estratégia para Davi falando, vá contra os filisteus, mas não do jeito que você foi antes. Você agora vai rodear eles por trás e você vai se esconder atrás de umas amoreiras. Imagina Davi chegando para os generais do exército dele falando assim, Deus deu ok. E os generais falam, então vamos. Mas tem o seguinte, a gente não vai de frente com eles, a gente vai rodear por trás. Aí eu imagino os generais falando assim, ô Davi, acabamos de vencer os caras. Vai mudar a estratégia? A gente acabou de fazer. Tá dando certo. Tá dando certo. Tem muita gente que está fazendo as mesmas coisas. E de repente, chega e fala assim, Rafa, tá dando errado. Sempre deu certo, agora tá errado. Eu falo, pois é, cara, ser guiado por Espírito é mudar mesmo. É recalcular, é redirecionar. Quando a gente vive no é muito fácil viver no automático. A gente acha que aperta o botão play e vai vivendo. Rafa, como isso se aplica na minha vida? É em tudo. Estava dando certo o meu namoro até agora. Bom, aperta o botão do pause. Veja se tem algo que está errado nisso aqui. Se é uma bênção ou se não será uma bênção, ou se você precisa de um livramento. Entendeu? Faculdade. Trabalho. Não, o trabalho estava dando certo até aqui, não está dando mais. Bom, Deus vai testar a sua fidelidade. Quando nós estamos nesse lugar de fortaleza que Davi vai repetidamente, o Senhor quer nos guiar pelo seu Espírito. A primeira coisa que Ele quer nos dar é um coração que está disposto a não dizer sim pelo seu impulso, a não dizer, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é o certo, ou que sempre deu certo. Não, eu quero saber o que o Senhor deseja. Eu estou dando esse exemplo para vocês como alguém que está na frente de um ministério de juventude, por exemplo. Às vezes a gente senta para planejar e fala, o ano que vem vai ter a noite do sorvete? Não sei. Não, mas já está consolidado, o pessoal gosta, funciona. Eu falo, não importa. Eu quero ouvir se Deus quer que a gente faça. Como Ele quer que a gente faça. De que jeito Ele quer que a gente faça. Rafa, mas o que vai mudar? Vai mudar a gente não ser só servo bom, a gente também ser fiel. Porque às vezes a nossa fidelidade vai Deus falar assim, eu não quero que faça. Pronto. Ué, não faz o quê? Espera. Espera o quê? Deus falar. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Quantas decisões nós já tomamos na nossa vida? Porque Deus não responder. A gente falou, bom, Deus, eu vou rasgando, você vem costurando então. As pessoas às vezes falam, Rafa, eu não sei, eu faço, não faço, me movo, não me movo. Eu falo, se Deus falar, se move. Quando me perguntam qual é a diferença entre um passo de fé e responsabilidade, eu falo, a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho, minha esposa estava aqui, ela vai dizer, em 2018, direcionados por Deus, nós saímos de uma cidade e fomos morar em outra cidade. Quando chegamos lá, os meus sogros tinham uma casa nessa cidade. E eles falaram, bom, tem muitos quartos aqui, não tínhamos nossos filhos ainda. Por que vocês vão gastar dinheiro morando em outro lugar se vocês podem morar aqui, num dos quartos, com a gente?
Você que já é casado sabe que isso não é uma decisão fácil de tomar. O que você faz? Você vai ser direcionado por Deus. E aí Deus fala, vai. Ok, vamos. Beleza. Eu amo trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Vou imprimir uns currículos, vou mandar uns e-mails. Aí o Espírito Santo falou assim, não vai não. Falei, como não vou não? Não vai não. Você não vai trabalhar esse ano como você trabalha normalmente. Você vai ser sustentado por mim e você vai começar a ver a minha mão agindo. Aí, de repente, uma igreja me convidou para ministrar. Outra igreja, eu nunca fiz agendas abertas. Nada contra quem faz. Mas eu não faço. E começaram a convidar. E todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo, estavam convidando. Eu era pastoreado ainda para o meu pastor, o pastor Penha, Rubem Penha, mexicano. Porque tínhamos recém-voltado do México. Ainda não tínhamos encontrado um lugar para congregar. E o salário que eu tinha antes de ir para essa cidade era o mesmo que eu fazia ministrando os lugares sem cobrar e colocar nenhum valor. Ofertava, começava a ofertar. De repente alguém me ligava e falava, Deus falou no meu coração, e me mandava uma oferta. Isso só nos finais de semana. Rafa, o que você fazia de segunda a sexta? Eu sofria. Por quê? Porque eu não estou só na minha casa. Eu estou morando na casa dos meus sogros. Já pensou o que é para um homem de 27 anos? E aí, Rafa, você vai começar a trabalhar aonde? Então, Deus falou uma coisa comigo e disse para eu não trabalhar. E você vê a cara dos pais da sua esposa de desgosto. Irmão, foram 9 meses, foi uma gestação. Cara, eu sofria. Às vezes eu estava em casa e eu, de raiva, falava-me assim, eu vou sair agora, eu vou conseguir um emprego. Irmão, deixa eu falar, para quem me conhece, vai entender o que eu estou dizendo. Se eu sair agora, 8h30 da noite, eu vou arrumar um emprego. Você não está entendendo? Até as 10 da noite eu estou empregado. Não interessa o que for, eu vou fazer. Você está entendendo? Eu sou assim. Eu levantava, entrava no carro e eu parava na frente das imobiliárias, porque eu trabalhava como corretor de imóveis. E, cara, corretor de imóveis, toda imobiliária está contratando toda hora, cara. Porque o fluxo é muito rotativo, entendeu? E eu gostava de fazer isso, eu fazia bem. Eu sabia que não era difícil conseguir um emprego. E quando eu estava prestes a sair do carro, o Espírito Santo falava, você vai fazer isso mesmo? Você vai obedecer seu orgulho? Porque talvez tem pessoas achando que você é folgado, que você é malandro. E eu falava, meu pai me ensinou a virtude de trabalhar. Quando eu estava no México eu tinha 3 empregos, mais do que o Júlio. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Cara, 9 meses. Mas deixa eu falar uma coisa, a estratégia de Deus vai testar a sua fidelidade. Eu estou falando para você fazer isso, porque tem gente que eu já vi fazer isso e não foi Deus que mandou. E aí o cara né? Então assim, tenha certeza. Não atraque de frente, mas rodeie de trás deles, ataque por detrás das amoreiras. Você já imaginou os generais de Davi falando, Davi de trás das amoreiras? Irmão, você já imaginou um exército? Olha que estratégia ruim. Você já imaginou um exército sair no meio de um monte de galho de árvore? É espada ficando presa, é perna se enroscando, o cara passou, é um galho na tua cara. Você já imaginou que nenhum efeito surpresa é isso? Porque não sai todo mundo junto, tá todo mundo se enroscando no meio das amoreiras. Eu imagino os generais falando para Davi, Davi, você tá biruleibe, cara. A gente acabou de ganhar dos caras, que viagem é essa? E Davi fala, Deus falou e a estratégia dele é essa. Davi, não vai dar certo, não interessa. Pelo menos nós morre fiel. Entendeu? A estratégia vai testar a sua fidelidade. Ela responde o como. Não é a primeira vez que Davi espera o como de Deus. Você está comigo ainda? E Davi esperou isso todos os anos. Ele esperou o como de Deus. Ele estava fugindo de Saul. De repente Saul entrou numa caverninha para fazer o número 2, a Bíblia diz.
E sabe o que acontece? Os amigos de Davi falam assim para ele: hoje o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos para você fazer o que quiser com ele. Os caras falam da parte de Deus. Por isso que quando vem abençoado tomar decisão por palavra profética, eu tenho vontade de pegar a cara dele e esfregar na parede assim. Não, porque o profeta me disse. Eu falo: irmão do céu. Que negócio é esse que Deus tem que terceirizar falar com você? Você está tão surdo assim? Não tenho nada contra a profecia. Nós vivemos isso, nós nos movemos isso, mas a profecia, ela confirma o que Deus está falando ao seu coração, ou pelo menos deveria. A palavra profética vem para confirmar e afirmar aquilo que Deus já está gerando. Davi corta a orla do manto de Saul, mas não toca na vida dele. A Bíblia diz que o coração de Davi pesa só de ter cortado um pedaço do manto. Ele sentiu arrependimento de ter cortado e falando: meu Deus, que loucura que eu fiz. Cuidado com os amigos que você tem por perto. Tem gente que está esperando o seu líder fazer caca só para ter uma oportunidade. Eu já conheci gente assim. Não, estou só esperando, uma hora vai dar oportunidade. Quando ele estiver fazendo a caca dele, é a minha vez. Falo: você não vai esperar o como de Deus, cara. Pode ser até um bom servo, mas não vai ser fiel. Você sabia que Davi não celebrou a morte de nenhum dos seus inimigos? Morre Saul, ele faz um cântico e pranteia. Morre Abner, ele faz um cântico e pranteia. Morre Isbosete, ele faz um cântico e pranteia. Que homem é esse que não está celebrando a morte de um inimigo? É um homem que espera o como de Deus. Cara, na segunda vez que Davi tem oportunidade, Saul está dormindo. Abner está dormindo do lado, deveria estar guardando Saul. Ele pega a lança de Saul. E de longe ele sobe e ele fala: você deveria morrer, Abner, porque você não guardou a vida do seu rei. Eu poderia ter acabado ali. Quando Joabe está com Davi, Joabe fala bem assim: eu sei que você não vai meter a mão para matar Saul, mas faz o seguinte, deixa comigo. Eu preciso só de um golpe para acabar com o Saul agora. Sabe o que Davi responde? Depois você ir na sua casa, Davi responde assim: ô Joabe, tu não é louco de fazer isso. Saul vai morrer ou numa batalha, ou de velhice, mas quem vai trabalhar e tratar com ele é Deus. Esse é um cara que espera a estratégia e o como de Deus. Você está entendendo? Davi estava preparado para Saul morrer de velhice. O que isso significa? Que ele assumiu o trono velho. Eu não tenho pressa de chegar lá. Tem muita gente que está com pressa de cumprir o propósito de Deus para a sua vida ou a promessa, achando que está fazendo isso porque ama Jesus, mas é porque ama a si mesmo. E ele quer chegar nesse lugar. E ele está deixando a fidelidade porque o que ele está fazendo é útil até. Está dando resultado, mas não significa que Deus está se agradando. Cuidado com quem você anda e ouve que fala da parte de Deus, mas não está de acordo com o como de Deus. Eu imagino a dificuldade, mas Davi se mantém no que Deus disse. Segunda coisa, Deus não dá para Davi só uma estratégia que vai testar a fidelidade dele. Davi recebe de Deus também, sabe o quê? Ele recebe de Deus um sinal. O coração de Davi é tão guiado pelo Espírito que Deus não dá só para ele uma estratégia diferente. Rodeia por detrás das amoreiras. Já pensou, cara? Mano, você já imaginou o que está acontecendo aqui? Os filisteus estão vindo lutar contra Davi e Davi tem do lado dele o Senhor dos Exércitos, que está dizendo para ele como ele tem que ir. Você acha que os caras vão como para a guerra? Eles vão com mais coragem que os 300 caras de Esparta. Quem está com a gente é Deus, ele falou estratégia, isso é maravilhoso. Mas também Deus dá um sinal. A estratégia vai testar a nossa fidelidade, para saber como a gente vai se mover, se vai ser como de Deus. Mas o sinal vai testar, sabe o que? A nossa intimidade.
a nossa intimidade. Sabe por quê? Porque Deus dá um sinal para Davi assim: Davi, você vai rodear por detrás e essa é a estratégia. Mas o sinal é quando você quando você ouvir marcha por cima da copa das amoreiras. Você já imaginou? Davi chegando para os generais dele falando assim: gente, é o seguinte, Deus deu a estratégia. E a estratégia é por detrás das amoreiras. E eles já pensando assim: ih, não é boa essa estratégia, mas se Deus falou. Tá, Davi, mas e aí? Depois nós faz como? Não, tem um sinal. Quando a gente ouvir marcha por cima da copa das amoreiras, é sinal que a gente tem que ir. Eu fico imaginando os generais olhando para Davi e falando assim: ô Davi, como é que é o som de marcha em cima de árvore? E Davi fala: não faço ideia. Eu nunca ouvi marcha em cima de árvore. Por que Deus não deu um sinal mais fácil? Não, Deus, só fala sim ou fala não. Porque o sinal, ele vai testar a nossa intimidade. Quer saber qual é a minha teoria? A minha teoria é Davi talvez ter falado: olha, eu não sei qual é o som de marcha em cima da copa das amoreiras, mas quando é meu pai andando em cima, eu sei. Eu moro numa casa de 2 pisos. E eu não sei, e você que é casado talvez vai se identificar, mas eu sei quando minha esposa está subindo ou descendo a escada. Mesmo que eu não esteja vendo. Porque nós vamos fazer 12 anos de casado ano que vem, e eu conheço os passos da minha esposa. Eu conheço o seu jeito de andar, eu conheço o barulho do seu jeito de andar. O que Deus deseja é nos dar sinais, mas isso vai fazer com que a gente tenha um lugar de intimidade, que o conheçamos ao ponto de saber qual é o sinal. A palavra de Deus diz, o sábado retrasado foi ministrado sobre isso. Quando Abraão está indo sacrificar o seu filho, Deus disse: vai para um monte que eu te mostrarei. Deus nem fala qual monte que é. A Bíblia diz que depois de alguns dias caminhando, levantou os olhos e viu: é esse. Como? Em intimidade. É esse. Cara, quando a gente tem reuniões assim, o pastor Luciano, ele assombra todo mundo, cara. Porque ele fala: não, eu estava orando e eu tive uma impressão que Deus está falando isso e aquilo. A gente fala: cara, que loucura isso. Quem estava aqui, eu vivi isso de perto. Conheci o pastor Luciano em 2015. E em 2015, eu e minha esposa no México não tínhamos nenhuma pretensão de voltar ao Brasil. O Luciano, 2015. Voltamos ao Brasil em 2016 contra a nossa vontade, 2017, 2018, aqueles 9 meses de delícia. Final de 2018, Deus nos direciona para vir para cá, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 de dezembro de 2023, nossa ordenação pastoral. Eu e minha esposa. Numa terça-feira. No domingo, antes da terça-feira, o pastor Luciano senta comigo na mesa e fala-me assim: Rafa, a ordenação sua e da Maressa é para terça-feira agora, então eu estou autorizado por Deus para te falar aqui o que eu quero te falar. Falei: diga. Ele falou: então, lembra quando a gente se conheceu em 2015? Falei: lembro. Quase 8 anos, é. Então, lá no México, Deus me falou que você e a Maressa seriam os próximos pastores jovens da Alcance Curitiba. Eu estou olhando para ele e eu falei: mas quando eu te pedi emprego em 2016 aqui em Curitiba, na Orvalho, tu não me deu? Ele falou: eu sei. E não te dei porque Deus não falou para dar também. Porque se ele ia trazer você aqui, ele ia trazer você aqui e eu não ia ajudar. E se eu pudesse, eu até trabalhava. E sabe qual foi o meu maior desespero nessa conversa? É que eu pensei seriamente em 2 vezes no processo de 2018 até 2023 de ter ido embora da Alcance Curitiba, de Curitiba e voltado para o México. Seriamente, 2 vezes. E naquela conversa com o Luciano eu falei: cara, eu poderia ter abortado o 100 por 1 que Deus teria na minha vida e na minha esposa se eu não tivesse sido guiado pelo Espírito e permanecido mesmo que estava passando dificuldade. Percebe? Não seria útil, não seria bom continuar no México? Com certeza. Tinha utilidade para a gente ir lá. Nós poderíamos frutificar lá, mas não teria sido exatamente do jeito que Deus tinha desejado. Mas isso vai exigir intimidade. Aí a gente ouve o pastor Luciano falando essas coisas.
Não, Deus falou com quem minha filha vai casar. Meu Deus! Às vezes eu peço para Deus um negocinho que nem é tão importante assim. Mas, cara, você anda com o Luciano no carro e ele está indo de um lugar para outro e ele começa a falar em línguas. Ele está conversando com você e de repente ele para de falar e começa a falar em línguas. Porque ele quer estar com Jesus, percebe? O sinal, ele vai testar a nossa intimidade. O sinal vai responder o quando. Quando você ouvir o barulho de marcha pela Copa das Amoreiras. Eu conheço muitas pessoas que acertam o como, mas elas se perdem no quando. Muita gente se perde no quando. Somos imediatistas, queremos resolver os problemas com praticidade e agilidade, mas para reconhecer o sinal de Deus será necessário intimidade. Davi já tinha passado por isso. Em 1 Samuel capítulo 30, lembra quando eu falei para vocês que Samuel quis lutar contra o Israel junto com os filisteus e Deus não permitiu? Lembram disso? A Bíblia vai dizer que Davi está voltando para Ziglag, o lugar onde os filisteus deixaram ele morando, e os filisteus lá na guerra com Israel, e Davi volta com os homens guerreiros dele. E sabe o que ele encontra? Uma cidade saqueada, queimada, sua esposa e seus filhos tinham sido levados escravos pelos amalequitas. Eram os amalequitas? Isso. Gente, pensa comigo um negócio. Davi saiu com os homens de guerra para ir numa batalha. Beleza? Tá aqui tudo bem? Você acha que o cara saía para a batalha como? Com sangue no olho, não é não? Nós estamos prontos. Sei lá o que fazia. Entendeu? É ou não é? Chegaram lá na batalha. Não deixaram eles batalhar. Tá entendendo? Voltaram para casa. A esposa e os filhos tinham sido tudo saqueado. A cidade está queimada. E a esposa e os filhos levados como escravos. O que você vai fazer? Os homens prontos para a batalha, esperando a sua ordem. O que você faz? Você pensa duas vezes? Você fala, não, irmão, o que é o bom de fazer aqui? É nós ir para cima desses caras. Davi não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele chora. Sabe por que Davi chora? Uma teoria minha. Porque Deus livrou Davi de lutar contra o próprio povo dele. Mas Deus quis ensinar algo para Davi. É como se ele estivesse falando, Davi, você nunca deveria ter saído de Ziglag, hein? Você não me consultou para essa batalha, você não consultou. E Davi está chorando. Sabe o que a Bíblia diz? Que os seus homens começaram a pegar pedras e começaram a conversar para apedrejar Davi. Sabe o que Davi faz? Ele não faz um discurso, ele não se justifica, ele pede a estola sacerdotal e ele vai consultar o Senhor dizendo, iremos atrás deles? Então Davi e seus soldados choraram em outra voz até não terem mais forças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ele desceu essa fortaleza que é o Senhor. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amilec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir o bando de invasores, irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O coração de alguém íntimo é assim. Então quando você errar numa decisão, não tente consertar do jeito que você acha que tem que consertar, porque daí você vai entrar em outro problema. Ter o tempo de chorar na presença do Senhor e falar, talvez eu fiz errado desse jeito. Mas agora eu quero o teu como. Eu quero o teu quando. Eu quero a tua estratégia, o teu sinal. E Deus dá. Você sabia que a caminho deles perseguirem, olha só o coração desse homem que é guiado pelo Espírito. Ao caminho deles perseguirem, alguns dos soldados estão tão desanimados e cansados que eles não querem nem atravessar o rio. E falam, nós vamos ficar aqui cuidando das coisas. E Davi vai com outro grupo, um grupo menor. Eles vão, vencem os amalequitas, pegam suas esposas e filhos, nenhuma vida se perdeu. Pegam os despojos e estão voltando. Quando eles estão voltando, os soldados que foram para a batalha falam com Davi, nós não vamos dividir despojo com esses caras que ficaram, não. E sabe o que Davi faz? Ele entende o que é ser guiado pelo Espírito. Ele fala, Deus teve misericórdia comigo, nós não vamos ter com os outros? Todo mundo vai receber despojo. Te pergunto, se sou eu no lugar de Davi, e a gente vence os amalequitas, sabe a vontade que eu tinha? De falar assim, cadê os caras que queriam me apedrejar aqui? Pode trazer. Cadê?
Você percebe que o coração de um homem guiado pelo Espírito Santo não é rancoroso? O sinal testa a nossa intimidade. A intimidade fala sobre a capacidade de ver futuro. Todos os homens que tiveram intimidade com Deus, ele revelou algo lá na frente. E por último, Davi não recebe só uma estratégia que vai testar a nossa fidelidade. Ele não recebe só o sinal que vai testar ou comprovar a nossa intimidade. Davi também recebe uma promessa. Enquanto a estratégia responde o como e o sinal responde o quanto, a promessa responde com quem. E, gente, essa é a parte mais importante de andar em fidelidade. Sabe por que eu não tenho por garantido as promessas que Deus fez, mesmo se eu fizer de qualquer jeito? Porque eu não estou duvidando que o resultado vai acontecer, porque o resultado pode até acontecer apesar de mim. O que eu quero ter certeza é de que Ele está indo comigo. Percebe? Eu não quero saber se vai dar certo, eu quero saber se Ele está indo comigo, porque se Ele estiver indo comigo e não der certo, deu certo. Se Ele estiver indo comigo e não for do jeito que nós imaginamos, tá bom. Então minha oração é: Senhor, não seja como nós queremos, mas como o Senhor deseja. Quando vamos ministrar o louvor, a gente prepara o set list, mas que não seja como a gente quer, que seja como você deseja. A maior promessa é que Deus estará conosco. Já não é mais uma ansiedade pelos resultados, porque nós não estamos fazendo na força do braço. Davi já tinha passado por isso. Quando ele vai lutar contra Saul, ele fala para Samuel: eu, servo seu, apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão, um urso, eu levava um cordeiro rebanho, eu ia atrás dele, eu batia nele, eu livrava o cordeiro da boca dele. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o Senhor dos exércitos, Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então Saul lhe disse: vá, e que o Senhor esteja com você. E Davi só foi porque ele tinha certeza de uma coisa: Deus está comigo. Então deixa eu te falar um negócio. É melhor entrar numa fornalha com ele do que estar livre dela sem ele. É melhor ser esvaziado e rasgado com Ele do que permanecer inteiro sem Ele. Esse é o convite de Jesus, ser guiado pelo Espírito. Quem é que guiou Jesus ao deserto depois do seu batismo? Pronto, para quê? Para ser tentado. O que o apóstolo Paulo fala quando ele diz: olha, o Espírito Santo me assegurou que nessa viagem o que me esperam são cadeias e prisões e tribulações. Ô Paulo, você está indo por quê então? Porque é o Espírito que está me guiando. Percebe? A gente quer ser guiado pelo Espírito de Deus só para viver uma vida bonitinha, confortável, cerquinha branca, um gramadinho bem feito. Mas e se o Espírito nos guia até o hospital com alguma enfermidade? E se o Espírito nos guia para um lugar? Sabe o que é isso? Guiado pelo Espírito é alguém que amadureceu. Ô Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Mas quando você ficar mais velho, alguém vai te tomar pela sua mão e vai guiar você para um lugar que você não queria ir, mas você vai. A promessa cumprida, ela desafia a nossa motivação. Enquanto a estratégia vai testar a nossa fidelidade, o sinal vai testar a nossa intimidade. A promessa concretizada, Deus fazer aquilo que prometeu, vai testar ou comprovar a nossa motivação. É o que eu preguei 2 sábados atrás. Deus deu Isaac a promessa, olha que delícia. Aí Deus fala: pois é, eu quero de volta. Eu lembro que nós estávamos numa conversa com alguns pastores amigos, e um pastor amigo nosso, ele teve alguns problemas e ele não pôde mais permanecer como pastor. E um dos pastores que estava ali junto comigo numa rodinha falou:
Se eu não pudesse ser mais pastor, eu não sei o que eu faria da minha vida. E eu ouvi aquilo, e eu ouvi com certa tristeza. Eu entendi a motivação do coração, mas eu ouvi com certa tristeza. Eu fiquei pensando, cara, se eu não pudesse ser pastor, eu imagino umas 3 coisas que eu faria da minha vida. Por quê? Porque não é o que eu estou fazendo. Eu quero o como de Deus, eu quero o quando de Deus, e eu quero o mais importante, eu quero que Deus esteja comigo. Eu conheço gente que está no ministério que Deus chamou para o mercado de trabalho. Conheço gente que ficou no mercado de trabalho que Deus queria que estivesse no ministério. A promessa cumprida vai desafiar a nossa motivação. Eu nunca esqueço de uma frase que um pastor um dia falou. Ele falou, vocês já pararam para pensar que Noé demorou aproximadamente 100 anos, alguns acham 120, mas o cálculo às vezes é 100 anos, para construir uma arca que Deus usou por aproximadamente 1 ano. E terminou o dilúvio, e acabou os dias que ele estava derivando na água, a deriva. E agora, o que a gente faz com esse monte de madeira? A gente faz holocausto ao Senhor. Às vezes a gente está tão apegado, percebe? Tão apegado. E aí a gente deixa de ser servo fiel. A gente se agarra na utilidade. Todos os homens que perderam a fidelidade é porque eles deixaram de serem guiados pelo Espírito. Eles perderam o como, eles perderam o quanto e o mais importante, quando Deus falou, se você quiser isso, vai ser sem mim. Eles falaram, então tá bom. Não. A gente tem que ser como Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, amém? Esse processo que eu falei para vocês, e Davi tem vitória. Deus dá uma estratégia, um sinal, uma promessa. Ele é cíclico e contínuo. A gente não pode perder o coração. Eu já falei para vocês, eu compartilhei com vocês, a frase mais triste, a porção mais triste na Bíblia para mim é 2 Samuel 17, 7 e 8. Você é esse homem, Natan disse a Davi. Lembra que Natan tem que contar uma historinha para Davi, para confrontar o pecado dele? E Natan contou a história do quê? De uma ovelha. Sabe para mim o que é? É Deus tentando lembrar Davi o que Deus tinha chamado Davi para ser. Deus não chamou Davi para ser rei sobre o povo dele. Deus chamou Davi para ser pastor sobre o povo dele. Deus disse, eu te constituo pastor sobre a nação. É como se Natan estivesse dizendo, Davi, você perdeu o coração de pastor, você está muito reizinho. Você está muito rei. Deixa eu te contar uma história que só um pastor vai entender. E conta a história de uma ovelha. Davi quebranta o coração. Natan fala, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha só se não é a porção mais triste da palavra de Deus. Por que eu estou trazendo isso? Porque mesmo que Davi tenha vivido guiado pelo Espírito, teve algum momento na sua vida, e outros também, mas esse relatado na Bíblia, em que ele deixou de ser um servo fiel e ele se apoiou na sua utilidade. Sabe por quê? Porque ele estava vencendo as batalhas. E por estar vencendo as batalhas, ele falou, bom, resultado tá bom, não precisa mais ser guiado por Deus. Eu ungi rei de Israel. Eu livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa do seu Senhor, as mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Essa para mim é a frase mais triste da Bíblia. Porque o que Deus está falando é, Davi, se não tivesse sido suficiente para você, eu teria dado mais. Mas você quis tomar. Deus quer nos dar uma estratégia, um sinal e a concretização da promessa para que a gente viva 100% do que Ele deseja. Mas mais do que fazer para Ele, Ele quer que a gente faça com Ele. Sendo guiados pelo Espírito. Se a gente se apoiar só no resultado daquilo que a gente está produzindo, a gente pode perder o coração no meio do processo. Mas se a gente tiver como mais importante a presença dEle e constantemente em toda decisão na nossa vida, em todo momento na nossa vida, a gente descer a fortaleza e permanecer nesse lugar, nosso coração vai ser guardado. Se coloque de pé comigo, por gentileza.
Essa mensagem, eu não tive tanto tempo quanto eu gostaria para trazer exemplos práticos para a sua vida. Mas o que o Espírito Santo fala no meu coração é que você precisa buscar isso em intimidade. Não terceirize o fogo do seu sacrifício. Lembre-se. Existem algumas palavras que o Senhor está gerando no nosso coração, que talvez você não vai entender no dia de hoje, mas o Espírito Santo vai te lembrar daqui a alguns anos. Eu gostaria que todos entendessem no dia de hoje. Mas o que Deus deseja é nos conduzir pela sua mão poderosa. O que Deus deseja é nos transformar no caminho, abrir os nossos olhos ao que Ele estiver nos partilhando e nos partindo. Não se apegue ao que está funcionando ou o que todo mundo está fazendo. Não, mas todo mundo está fazendo. Cara, nunca esqueça um processo que eu tenho muita felicidade de ter passado aqui no Alcance Jovem, de um casal de namorados que confessou que haviam caído e tinham tido relação. E eles passaram por um processo de cura, se afastaram do seu serviço. E eu lembro que, na tristeza que eu senti pelo tempo passando, eu falei para ele, amigo, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou muito feliz com o seu processo. Porque eu sei que talvez no seu coração você deve estar pensando, Rafa, a torcida do Flamengo está fazendo isso. Mas só eu confessei. É desse jeito, o cara está continuando a servir lá. Ele está sendo útil, percebe? Ele está sendo útil do que ele está fazendo. E eu não estou fazendo nada, eu não tenho mais utilidade. Não, cara, você está sendo fiel. Para o Senhor agrada muito mais do que ser só um servo útil, percebe? Eu nunca esqueço um dia numa célula que nós estávamos e se você sinta-se amado e abraçado, esse lugar é para você. E tinha uma jovem que era mãe solteira, com um filho pequeno, numa célula de jovens, e ela era jovem também. Ela é jovem, muitas jovens. Eu lembro que eu olhei e eu falei, vai ser difícil a integração dela com as outras pessoas, porque a galera vai falar, vamos jogar boliche de noite. Pô, de noite eu tenho que pensar, eu tenho uma criança pequena. Eu sei, eu tenho uma criança pequena, não é fácil assim. E o Espírito Santo me falou, Rafa, às vezes o erro ou o equívoco dela está à vista de todos. Mas e aqueles que você não consegue ver? Ela está sendo fiel. Como assim? Quantas mulheres existem na igreja de Jesus, não estou falando aqui, eu não sei de nenhum caso, mas pode acontecer, que erraram e engravidaram, e por não querer expor o seu pecado e passar pelo processo, cometeram outro. Ela assumiu dela. Percebe? Eu olhei para ela e falei, fidelidade. Você está entendendo como se pode aplicar nas áreas da sua vida o que eu estou falando? A maioria das pessoas não consegue abrir o coração por completo e viver inteiramente um lugar de vulnerabilidade, um lugar de transparência, um lugar de caminhar com Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque tem medo de perder a utilidade. Não, mas é que se eu falar isso, as pessoas vão me rejeitar. É que se eu falar isso, se eu confessar isso, se eu falar desse jeito, eles vão me tirar do serviço. Eu vou deixar de ser um líder de célula. Não, você não está entendendo, amigo. Você vai ser um servo fiel. Porque Deus não está desejando a sua perfeição. Ele está desejando todo o seu coração. O que Jesus vai fazer, Ele só vai fazer com os servos que são fiéis. O problema da utilidade e sermos só servos bons é que pode dar resultado. Todo mundo vai ver e vai falar, nossa, que maravilha o que está acontecendo. Mas eu quero que Deus olhe e se agrade daquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, quando nós estamos fazendo, mas o mais importante, Ele está precedendo, Ele está indo adiante de nós daquilo que nós estamos fazendo. Então deixa eu dizer uma coisa para você.
Você vai precisar apertar os cintos, porque você não faz ideia do que vai acontecer em 2026. O que Deus está falando no nosso coração é que o alcance jovem, de quando a gente assumiu o alcance jovem, que foi metade de 2021 ou começo de 2022, até agora, foi a gente arrumando o avião, ajustando o avião, entendendo o avião. 2026 ele decola, percebe? O que irá acontecer em 2026 não tem a ver com a gente. É Jesus fazendo e a gente contribuindo, entendeu? Eu vi, mas para isso. Por isso que essa mensagem, apesar de para você talvez tenha sido simples, ou faltou exemplos práticos, por favor, revisite ela, porque ela vai ser extremamente importante. Porque Deus vai nos dar estratégias e vai testar nossa fidelidade. Ele vai nos dar sinais que vai comprovar nossa intimidade. E Ele vai fazer com que a promessa se cumpra, o que vai testar a nossa motivação. A pureza do nosso coração. Glória a Deus. Senhor, nós amamos a Sua palavra. Obrigado pela Sua palavra. Senhor, nós não queremos apenas ser bons servos. Nós queremos ser fiéis. Senhor, o som da pureza do nosso coração. Senhor, se aquilo que fazemos para que conheçam o nosso nome, nosso desejo é que o Senhor nos pare. É que o Senhor nos mude de posição. Nos coloque em qualquer outro lugar, menos na evidência. Porque é melhor, Senhor, não ser conhecido e não ter nenhum resultado com você, do que viver, Senhor, uma aparência sem você. Nós não queremos que o Senhor nos use apesar de nós queremos que o Senhor nos use se agradando de nós. Nós queremos em tudo sermos agradáveis a Ti. No nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Senhor, é por isso que o Senhor está nos levando para um lugar de sermos partidos. Eu percebo isso. Porque o Senhor está comprovando se realmente nós estamos nos tornando a mensagem que carregamos. Então a nossa oração é que o Senhor faça o que o Senhor tiver que fazer. Por favor, nos mantenha, nos ajude a estar nesse lugar de fortaleza, nesse lugar de oração, de entrega, de pureza, calibrando o nosso coração com o seu, afinando nossos ouvidos à sua voz, fazendo sua vontade na terra como é no céu. Jesus, quebranta o nosso coração e nos revele os seus desejos mais profundos, que nós queremos te amar inteiramente, completamente. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus.